O verso 5, e ele começa ensinando que devemos evitar a hipocrisia. Verso 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa, ou o seu galardão. Primeiro princípio que Jesus ensina, evitar a hipocrisia. O que é hipocrisia? O que Jesus tem em mente aqui? Ele tem em mente aqui os fariseus. Quem eram os fariseus? Uma seita judaica de religiosos, que era conhecido pela sua piedade pública, externa, ou seja, a sua religião externa. Homens que faziam muitos jejuns, elevadas orações, homens conhecidos por suas longas orações. Só que esses homens, eles eram hipócritas. O que é isso? Faziam orações a fim de serem vistos pelos homens. O objetivo dos fariseus era receber glória dos homens. Era orar para mostrar espiritualidade para os homens, a fim de adquirir respeito dos homens. Então, a oração não deve ser feita para os homens, e sim para Deus. Mas você pensa, uai pastor, toda oração é feita para Deus. Não. Jesus está dizendo aqui que a oração pode ser feita para os homens. Os fariseus oravam para os homens ouvir. Oravam para ser notados pelos homens. Oravam para que os homens se impressionassem com eles. Oravam para receber os aplausos dos homens. E ele vai dizer assim, com vocês não podem ser assim. Evitem a hipocrisia. Não façam uso da oração a fim de serem notados, percebidos, a fim de demonstrar espiritualidade, a fim de requisitar, de desejar o respeito dos homens. Não façam orações para os homens. E ele diz que não sejais como hipócritas. A palavra aqui no grego significa hipocrisia, representar um papel ou fingir. Na antiga Grécia, essa palavra era usada, sabe quando? No teatro, por atores. Quando eles encenavam uma peça, eles estavam sendo hipócritas. Eles estavam... o que eles faziam no palco era chamado hipocrisia, ou seja, um fingimento, uma encenação, algo que não é real, não é verdadeiro. Ou seja, aqueles atores, o que eles representavam aqui, eles não eram aquilo que eles demonstraram. Eles estavam figurando um papel, fingindo ser quem não era, um personagem, apresentando uma peça fictícia, pseuda, ou seja, hipocrisia. Os fariseus a mesma coisa, eles estavam orando, estavam demonstrando ser aquilo que eles não eram, eles não tinham espiritualidade. O objetivo deles não era alcançar a Deus, não era a glória de Deus, eles não eram sinceros, eles eram hipócritas, fingidos. E o objetivo deles era, assim como o ator de teatro, é receber o aplauso, o elogio dos homens, aparecer. Então, na hora de orar, cuidado com a hipocrisia. Tem pessoas no nosso meio que fazem isso, querem demonstrar que oram, querem demonstrar espiritualidade. Ela fica no quarto deitada, quando alguém vai tocar na maçaneta, ela ajoelha. Ou seja, ela quer mostrar que está orando. Ela está numa vigília, ou ela está num culto público, ela está ali balbuciando, passa alguém perto dela, ela começa a elevar a voz, começa a choramingar, forçar um choro. O fim de seu ouvido. Ela escolhe o momento de oração sempre um lugar público para orar, e nunca pessoal, porque o objetivo dela é ser notada, ser ouvida, ser vista. Essa oração não é ouvida por Deus. Essa oração não é dirigida para Deus. Essa oração não vem do coração. O objetivo dessa oração é apenas demonstrar espiritualidade aos homens. E isso pode acontecer conosco.
Você tem que tomar cuidado. Essa oração tinha como objetivo aparecer aos homens, mostrar respeito. Os fariseus tinham um objetivo em fazer isso. Primeiro, eles queriam adquirir o respeito dos homens. E eles também queriam dominar, exercer poder, controle e domínio sobre os homens. E como eles faziam isso? Demonstrando aquela piedade. Então adquiriu respeito. Olha os doutores da lei, como oram, como jejuam, como são piedosos. Tinham respeito. E exercer domínio. Porque ao demonstrar aquilo, adquirir o respeito, agora eles podiam dominá-los. E muitas pessoas fazem isso. E Jesus está dizendo que aquele que faz isso, não terá oração respondida. Não pode. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. A oração hipócrita, ela não vai ser ouvida. Eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? O elogio dos homens. O aplauso, não é isso que vocês queriam? Ser visto? Nossa, como ele ora. Nossa, como ele é santo. Nossa, recebe tapinha nas costas, elogios. As multidões ficam impressionadas. Esse é o galardão da oração hipócrita, daquele que ora hipocritamente. Essa é a recompensa, ele já recebeu. Mas a oração que ele fez não vai ser ouvida. A oração desse tipo de gente, Deus não ouve. A oração feita dessa maneira, Deus não responde. A oração feita dessa maneira não encontra alvo em Deus. Por isso que tem multidões de pessoas que oram, elevam a voz, mudam a verbalização, começam a orar de forma erudita, eloquente, poética, mas é só para ser vista aos homens. E eles vão receber uma resposta, um galardão dos homens, o aplauso dos homens. Mas Deus mesmo não vai responder uma sílaba dessa oração. Eles continuarão sem resposta, com portas fechadas, continuarão perdidos nos seus pecados, amarrados nas suas situações, e Deus não pode responder. Primeiro, evitar a hipocrisia. Segundo, então qual seria a maneira certa? Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Primeiro, Jesus vai traçar um paralelo entre a igreja, os cristãos, e os judeus, os fariseus. Olha, vocês vão orar? Vamos. Mas não copiem o modelo dos fariseus de oração. Porque fariseu é tudo hipócrita. Só faz para aparecer, mas não tem espiritualidade nenhuma. Aí ele vai dizer, tu porém, tu quem? Os remidos, a igreja, os salvos, o povo de Deus, que agora tem o Espírito Santo, tu não vai copiar o método judaico de oração, não vai copiar o método farisaico de oração. Tu vai orar como? Vai ser diametralmente oposto aos fariseus. Os fariseus oram nas praças, com as franjas largas, eles almejam as primeiras cadeiras da sinagoga, com o fim de ser visto pelos homens. Vocês serão diametralmente opostos. Como? Entra no quarto, a sós, só. Fecha a porta do quarto, ora em secreto ao seu pai, e o seu pai, que é Deus aqui em secreto, te recompensará. Então Jesus está dizendo que a sua oração tem que ser feita para Deus, dirigida apenas para Deus, com o objetivo apenas que Deus a escute e a ouça. Ele não está aqui proibindo a oração pública, não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você não pode orar na igreja, na vigília, e gritar, e clamar, e expressar seus sentimentos. Ele só está dizendo que quando você é tentado a fazer isso, quando você faz e é tentado a orar de maneira que o outro ouça, ele prefere você também tomar uma medida radical. Vai para o teu quarto, ora no lugar isolado, ora a sós para que você não tenha do que se orgulhar, do que se gloriar. Faça isso sozinho. Essa oração será ouvida, essa oração será respondida. Esteja só, orar apenas para Deus, sem se apresentar a homem algum.
Ou seja, Jesus está dizendo, o objetivo da oração não é que os outros ouçam, não é que os outros se impressionem. O objetivo da oração não é que os outros saibam. O objetivo da oração é alcançar somente a Deus, é impressionar somente a Deus, é ser dirigido apenas para Deus. E a Bíblia diz, ora em teu quarto em secreto, e o teu pai que vê em secreto. Que secreto? Você está só no quarto, trancado, fechado, isolado, você está num lugar secreto. Mas o teu pai vê em secreto, ouve em secreto, está ali com você, sabe que você está orando. Ou seja, ele vê em secreto, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, onde ninguém escuta. O objetivo da oração é apenas um: falar com Deus. É um diálogo, apenas entre duas pessoas. Essa é a maneira correta. Quantos estão entendendo? Diz amém.